Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E hoje o nosso convidado é o deputado federal do Progressista do Espírito Santo, Evair de Mello. Deputado, muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade, que alegria poder estar com vocês. Naturalmente, eu espero, nesse nosso bate-papo aqui, poder compartilhar a minha visão, a minha pouca vivência no Congresso Nacional, mas assim, enfim, enriquecer os nossos ouvintes também com informações. Eu sempre acho que essas informações são muito importantes para que os nossos ouvintes, tanto da política ou do mercado, possam tomar as suas decisões. Muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria começar perguntando sobre esse clima que existe na Praça dos Três Poderes, de tensão, especialmente em torno da atuação do Supremo Tribunal Federal. O senhor deputado atuante tem falado disso bastante, e eu pergunto aos nossos convidados reiteradamente se esse clima aumenta a base do governo Lula na Câmara dos Deputados. O senhor acha que aumenta? A minha visão disso é muito pragmática. O Supremo, ele se prestou a um papel do qual ele não tinha nenhuma expertise, que é poder ter uma atuação claramente com viés ideológico. O Supremo, quando ele decidiu escolher um lado, que ele pôde escolher um lado, ele naturalmente criou uma pane no sistema jurídico brasileiro, na atuação do próprio Supremo, que coloca em xeque, na verdade, até a própria legitimidade, ou chamar o prestígio moral, né? Uma expressão muito usual no interior. Vamos recorrer ao juiz, então, né? Vamos recorrer à justiça. O Supremo, ele chegou a um ponto de tomar posições do qual essa frase já não é mais uma frase querida, ou dita uma frase para dizer assim, vamos resolver a nossa questão então no judiciário. Os juízes chamado de primeira instância, juízes de carreira, eu tenho andado pelo Brasil afora e conversado com muitos deles, eu próximo deles, estão extremamente incomodados, porque na verdade o cidadão comum linka, vamos dizer assim, acham que é a mesma coisa. Né? E claramente essa distorção, essa interpretação que o Supremo insiste em dar para algumas teses que estão postas aí, na verdade vai inclusive ao contrário do que muitos deles publicaram em livro, vai contra o histórico do papel do Supremo Tribunal Federal e está tirando a legitimidade, inclusive, até o próprio prestígio da base dos chamados juízes de primeira instância. Isso naturalmente cria uma instabilidade muito grande e um clima de desconfiança. Porque naturalmente, como não é muito rígido e a decisão não é muito clara, esse clima de desconfiança ele é ruim. Porque hoje o pau que dá em Chico pode dar em Francisco no dia da manhã. Isso não é bom para o país. Deputado, mas no entanto há diversos casos, né, de juízes de primeira instância que estão tomando decisões tão absurdas quanto, né? Enquanto o Supremo, por exemplo, impõe censura a parlamentares, isso acontece também, está acontecendo até em juízes de primeira instância, né? Isso é a contaminação do comportamento do STF. Esses juízes que tinham sistemas rígidos, muito mais vigiados e tinham uma certa postura, essa decisão do Supremo de ter esse tipo de comportamento está contaminando, como eu disse, deixando muito incomodado os juízes chamados de primeira instância. Eu estou dizendo, usar uma expressão muito popular, está criando uma balbúrdia no sistema jurídico brasileiro, no judiciário brasileiro, e nós vamos andar muito tempo para poder colocar um freio de arrumação e as coisas serem realmente à luz da lei, como a gente gostaria que fosse. E na Câmara, os deputados estão incomodados? Isso é um assunto recorrente ali no cafezinho, as pessoas se comenta isso? Esse é um assunto de corredor, porque naturalmente o Supremo, como Câmara arbitral, né, vou usar essa expressão bastante popular para as pessoas possam entender, na verdade a gente não sabe o dia seguinte. Isso traz uma insegurança, porque naturalmente você tem a sua vida política, mas tem muito setor privado envolvido nessas interpretações. E eu digo que essa teimosia, essa insistência do Supremo de manter essa retórica, de manter esse discurso, manter esse debate, o Supremo deveria ser um órgão conciliador, mais claro e transparente, e de certa forma menos teimoso, né? Esses fatos, inclusive, que o Supremo tem atuado muito, nós chamamos do 8 de janeiro, ora, depois de um ano, e já vamos para 1 ano e meio de investigação, com todo o aparato à sua disposição. Já deu, né? Está claro e evidente que tem uma forçação de barra, né? Estão pegando coisas minúsculas, completamente sem nenhum fundamento jurídico de ameaça, para sustentar uma tese, uma cortina para que eles possam cobrir o que eles fizeram. Manter preso um orador de rua por quase 1 ano é um pouco... Completamente, assim, é o avesso do avesso do avesso. Eu acho que o Supremo entrou numa enrascada muito grande, vamos usar um termo popular, né, porque
falar para os nossos ouvintes, que eles não sabem sair disso. Voltar fica feio. Você vê recentemente, nesse caso que o Brasil deram muita publicidade, da prisão do deputado estadual, Capitão Assunção, lá no estado do Espírito Santo, junto com um vereador e junto com um jornalista e mais uns pastores lá. O Supremo sustentou a tese da prisão do deputado estadual, baseado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo. A Procuradoria-Geral da República tinha recomendado o arquivamento do processo. A Polícia Federal dizendo que vasculhou 6 anos, inclusive retroativo, as denúncias feitas, não tinha encontrado nada, e o ministro Alexandre de Moraes sustentou a prisão num parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Cujo titular é subordinado ao governador. O mundo jurídico precisa se revoltar contra isso, porque isso é coisa que o estagiário resolve. Não precisava nem do ministro Alexandre de Moraes ter esse parecer, o emaranhado que ficou feio. Né, teve, na verdade, que fazer uma construção que a Assembleia acabou atuando, fazendo um parecer, mas isso mostra o nível de imprecisão, de incerteza e de insegurança que o próprio Supremo está. Isso é muito ruim para o país. Qual é a solução para isso? Eu acho que tem que fazer um freio de arrumação. A gente espera-se que o Supremo, naturalmente, eu acho que precisa de reconhecer os excessos, de ter uma maturidade. Se tem alguém que pode chamar os brasileiros para conversar, porque essa história de golpe, desculpa, isso já está superado. Xixi com golpe é a mesma turma que disse que o impeachment da Dilma também foi golpe. É a mesma turma que defende, que fala que foi golpe, de um ato do golpe, é exatamente a mesma turma. Eu estava dentro do Congresso Nacional, quando, naquele caso, claramente foi um preceito constitucional. A Dilma tinha cometido um crime. Se a punição do impeachment foi severa demais para o crime ou não, aí é uma questão política que podia ser feito. Mas aquilo não foi golpe. Então, mostra que eles constroem essa narrativa. Eu acho que o Supremo precisa de dar o braço, precisa de reconhecer que eles precisam de ser esse fio da meada, porque o Brasil mostra que tem posições muito claras. Com toda essa insistência, essa teimosia do Supremo, isso está repercutindo, inclusive, né, fazendo com que o presidente Bolsonaro, que claramente tem uma manifestação, um presidente de rua muito forte, tenha se posicionado com muita força e firmeza, não está correndo debate, está indo para o meio do povo, e o movimento, assim, a adesão de massa das pessoas deveria ter o Supremo uma leitura de bom senso. Se esses caras não insistirem com essa tese e continuarem, desculpa usar a expressão popular, procurar pelo em ovo, né, que é uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, por pouca coisa, realmente está difícil saída. E aí acaba, de novo, botando o mundo jurídico e o Brasil perdendo credibilidade. Porque, claro, isso repercute na economia. Se você imagina investidores internacionais que operam no mundo todo, olhando para o país e sabendo que, caso tenha alguma discussão, ela vai para o Supremo. O Supremo, quando tem essas posições dúbias diante de fatos, às vezes, nichos como são esses, naturalmente nós perdemos o que chamamos de segurança jurídica. Naturalmente, essas multinacionais, investimentos estrangeiros, quando olham para o país, porque da mesma forma que tem essa interpretação, tem os nossos contratos, as revisões contratuais, os planos de pactuação, de repactuação. O Brasil está perdendo muito no item de transparência e segurança jurídica. Quem vai pagar essa conta é o cidadão. O Supremo está lá com sua vida financeira, seus salários resolvidos, estão tocando sua vida, mas essa conta começa a repercutir na economia. Né? Salvo aí ainda a competência de um Roberto Campos que está segurando com mão de ferro a nossa economia, a nossa questão fiscal, a nossa questão de taxa de juros, que deve-se a ele e não se ao governo, naturalmente isso já teria escambado há muito tempo, porque quando você perde a segurança jurídica, você perde as câmaras arbitrais, você não sabe a quem recorrer mais. Ninguém vai fazer investimento num país igual a esse. Então o Supremo, além de estar criando essa balbúrdia no mundo jurídico, naturalmente está passando essa mensagem dessa insegurança jurídica, que quando há bel prazer por interesse político, tudo pode. Naturalmente vai reduzir investimento, vai reduzir emprego, as contas do país acabam despencando. Quem vai pagar isso é uma inflação cada vez mais alta, porque o governo, nessa estabilidade toda, o governo naturalmente não consegue abaixar seus custos, o dinheiro fica mais caro, a inflação sobe, de novo, vai para a conta do cidadão mais humilde brasileiro. Deputado, eu queria que a gente agora cuidasse um pouco da vida do governo Lula. Eu ouço muito a expressão de que não há governo no Brasil. O presidente Lula está tão perdido em outras questões internacionais e fazendo bobagem também, etc., com a sua
popularidade em declínio. Eu queria saber se o senhor está entre essas pessoas que consideram e por que não há governo no Brasil. Eu, me permite aqui a falta de modéstia, eu acho que eu fui um dos primeiros parlamentares a falar isso ainda na transição. Eu acompanhei um pouquinho da transição, eu era vice-líder do governo Jair Bolsonaro, em alguns momentos tive oportunidade de debater com os responsáveis, e percebia-se claro ali que não se tinha um plano de governo. Eu não era deputado nos mandatos anteriores que o Lula foi presidente, mas no momento que a economia mundial, né, como falava o nosso governador Paulo Artung lá do Espírito Santo, o vento estava descosta, então estava empurrando o governo de qualquer custo, e o modelo operante do governo era um governo de cooptação. Talvez o Lula, por ter ficado muito tempo isolado, sem mandato, e não ter percebido essas mudanças, deveria ter feito essa aposta, que ele ia fazer um governo não de coalizão, igual espera-se nas democracias, enfim, para fazer as maiorias no parlamento e para fazer os seus governos. A coalizão você vê, é a ferramenta de você unir, às vezes, os interesses comuns, mas a índole do PT, do governo Lula e de seus puxadinhos é por cooptação. Naturalmente, eles não tinham um plano de governo, não sabem literalmente para onde vão. Eu digo isso, a expressão, já usei isso lá na Câmara às vezes, eu quero usar isso aqui novamente, o ministro Haddad. A expressão que eu sempre usei, o ministro Haddad é um mordomo que estava participando do jantar, que o convidado principal não veio, e ele foi convidado a sentar à mesa para poder ocupar o espaço. É claro que o Haddad, longe, quem veio de Paulo Guedes, não dá nem para me passar a régua no Haddad. Mas feito isso, dizer, o Haddad não tem empoderamento político, o Haddad não tem prestígio dentro do próprio governo, e, de certa forma, o mercado, como ele tem comportamento de bom moço, o mercado tem uma boa vontade com o Haddad, mas de boa vontade, o inferno já está cheio, naturalmente não sei nem se tem vaga para todo mundo, efetivamente. E isso mostra que o governo não tem plano. Aí você imagina o nó que o governo fez quando ele nomeou o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, que tem que ter um diálogo muito próximo do Ministério da Economia. Haddad e Alckmin são adversários históricos de São Paulo. As suas bases de São Paulo não falam. Eu pergunto, você acha que o ministro Haddad tem uma boa vontade de espírito de criar um ambiente para que o Ministério da Indústria e Comércio faça a transformação necessária para que a indústria brasileira ela decola? Que amanhã eles podem ser adversários do novo Estado de São Paulo. Um nó que o governo tomou. Eu acho que o Alckmin, inclusive, jamais poderia ter aceitado, inclusive, ser ministro da Indústria e Comércio, sabendo que ele estaria sob o guarda-chuva de um plano econômico do seu adversário histórico, do PT, inclusive. Então, criar-se uma cor de identidade. É como se os pais ficassem viúvos, né? O pai e a mãe ficassem viúvos, eles se juntassem e falavam com os filhos, a partir de amanhã vocês vão morar juntos, mas os filhos eram adversários. Isso que está acontecendo, só explicar especificamente por esse fator. O governo não tinha plano para a economia, que deve ser até pelo histórico brasileiro, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia é sempre muito importante, é o Ministério Estrutural, porque é ali que tem esse alinhamento, né, o Haddad sem nenhuma, desculpa a expressão, sem nenhuma competência técnica para pegar esse gigante que é o Brasil, conhecer a sua complexidade, naturalmente poder fazer a partir dessa pauta. Para ele fazer isso, quando o Bolsonaro chamava o Paulo Guedes de posto Ipiranga, né, que tudo era com o Paulo Guedes, né, ele tinha uma orientação clara, ou seja, a minha orientação da pasta da economia, a partir dessa organização do ambiente econômico, você vai montar os seus programas setoriais, de infraestrutura, de concessão, de agricultura, né, de ciência e tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que o Brasil deveria ser um ministério importante, hoje é um subministério. Se tem ministério de terceiro e quarto escalão, transformaram um ministério importantíssimo, que o Brasil é o que é hoje, graças à ciência e tecnologia. Né? Quando você pega a Embrapa, quando você pega o agro brasileiro, né, que está vinculado com a Embrapa, né? Não é só a Embrapa, mas ela é a grande guarda-chuva. Quando você pega a Embraer, né? O que é Embrapa e Embraer? Ciência e tecnologia. Então sempre foi muito importante, porque o país, historicamente, nós não poderíamos jamais ter acreditado na Carta de Pero Vaz e Caminho, que aqui bastava plantar que tudo dava, não. Desde que tem ciência e tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que saiu do nosso ministro, do nosso astronauta,
né, com debate de alta grandeza, porque é extremamente importante, isso impacta na nossa vida, porque estou falando de medicamento, estou falando de inovação, estou falando de transformação de moléculas, estou falando de produção acadêmica. O Ministério da Ciência e Tecnologia virou o Ministério terceiro ou quarto escalão. Isso porque não tem um plano, que naturalmente não tem um plano econômico, não tem um plano, esse plano da indústria agora, a indústria mais Brasil, alguma coisa parecida, isso é nada para lugar nenhum. Isso é pior do que um PowerPoint, porque aquilo ali não fica de pé de novo. Né? Não tem plano econômico, não tem plano financeiro, não tem plano fiscal. Não fosse uma atitude corajosa do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que quem liderou realmente o sistema tributário tinha parado nela. Se dependesse do governo, é claro, você vê lá o ministro Rui Costa todos os dias trabalhando para poder ver se acaba com o marco do saneamento. Né? Ministra do Planejamento, a nossa que está aqui assumindo o planejamento, que não fala com a Casa Civil, que não tem um diálogo objetivo com o Ministério da Economia de novo. Então, planejamento que não fala com Fazenda, que não fala com os ministérios fins. Você vê a agricultura completamente abandonada. O ministro, num cargo meramente político, o agro está despencando, as feiras agrícolas esse ano mostram que já temos a redução de máquina de 20% de comercialização de máquina, naturalmente máquina, ou seja, vamos envelhecer os equipamentos que estão no campo, isso vai reduzir a área plantada, vai reduzir a produtividade, o Brasil vai perder competitividade, e o Lula faz uma reunião com seus ministros e diz que tem que, infelizmente, rezar para chover ou para dar sol, que a culpa de tudo isso é do tempo. Ou seja, isso mostra o apagão que nós estamos vivendo nesse país. Por isso que não há governo. A semana passada, o Lula fez uma reunião ministerial, uma pergunta bem clara, assim, o que é aquilo? Né? Ou seja, ele fez o discurso dele, aquela oratória dele, né? Expõe inclusive a fragilidade dos seus ministros, que já são públicas, talvez ele só percebeu agora, mas o Brasil já percebeu que os ministérios estão completamente desempoderados diante das nossas ações, pediu os ministros para parar de anunciar programas novos. Beleza. Gente, esse PAC é uma farsa. Esse novo PAC que está lançando é uma farsa. Primeiro que não tem dinheiro. Segundo que não tem projeto. Aí eles estão pegando cabeça de ponte, estaca de cerca, tudo agora é PAC, porque não tendo um projeto realmente, porque o PAC deveria ser, né, do ponto de vista estrutural, ou seja, é fazer um plano de país, do ponto de vista industrial, de crescimento, de infraestrutura, das bases, e organizar para isso. Uma primeira coisa, não tem dinheiro. Por quê? O senhor tem vínculos com o setor da agricultura, com o meio ambiente, é produtor também rural. Queria saber o seguinte, esses dias o presidente da República falou mal dos maiores, melhores, mais afamados produtos, que é o café. Né? Ele disse que o café precisava melhorar a tecnologia e tal, de produção. E aí eu queria saber o seguinte, o presidente virou uma espécie de broca para a produção de café no Brasil. Broca como é que eu diria, é a doença, é a praga. Eu né? acho que não é broca não, ele virou um nematóide. Porque a broca afeta só o grão. O presidente está matando a raiz, né, para poder fazer essa comparação. Ele é uma praga de solo, porque naturalmente a broca, como eu disse, a broca você consegue até ter manejo da broca, você tem produtos para fazer o manejo, se fizer uma boa colheita, inclusive no ano anterior, no ano seguinte a broca é reduzida, e naturalmente eu acho que o presidente hoje é uma praga de solo, ele está matando a raiz brasileira, ele está matando literalmente a nossa galinha de ovo de ouro. O presidente, pelas suas falas, ele está completamente desatualizado, ele não conhece o Brasil produtivo, principalmente o Brasil do agro, possivelmente falta muito pouco para ele achar que leite dá em caixinha, né, que naturalmente isso é uma expressão muito popular no nosso dia a dia, mas ele perdeu completamente a conexão. Você olha o que ele está fazendo agora com o produtor de leite. Tem um histórico que diz que você vai tirar o couro da vaca. A decisão do governo dessa importação irresponsável de leite, ele está tirando o couro do produtor rural. E lembrar que uma vaca não é uma coisa que você faz em 30, 60 dias. Uma vaca você tem um processo para que ela possa fornecer leite para o mercado, você gasta anos, você gasta tempo. Né? Se essa vaca ainda não for produtiva, tem que fazer todo o ciclo de novo. E o governo insiste numa tese que é muito perigosa. Ele quer dar alimento barato para quem consome, às custas de quem produz.
O tanto que você viu foi o ministro da Agricultura dizendo que o arroz já abaixou para o produtor, agora tem que baixar para o consumidor. Como se abaixar para o produtor fosse um bom negócio. Isso é um risco, porque a agricultura é negócio a céu aberto e a agricultura não tem contra-cheque. Eu vivo da minha receita. Se o arroz não me der rentabilidade, eu vou reduzir a área plantada, eu vou trocar de atividade, vai faltar arroz no dia da manhã. Então não pode achar que o arroz abaixou para os agricultores. Ele foi ver o preço que os arrozeiros, o custo no passado dos nossos arrozeiros, de máquinas, equipamentos e taxa de retorno. Ou seja, então essa é a responsabilidade da política econômica para poder manter o setor produtivo em alta. Ele agora está importando leite de forma desordenada. Porque o que aconteceu? A China tomou uma decisão, a Europa tomou uma decisão, a Nova Zelândia ficou, naturalmente, ela reposicionou seu abastecimento para o mercado chinês e parte do mercado europeu. O Uruguai e a Argentina, que são superprodutores, perderam esses mercados da Ásia principalmente, então entornando o leite no Brasil a qualquer custo. E o Brasil, para fazer papel de bom moço, nós tínhamos até um acordo histórico com a Argentina, né, que você não pode proibir, mas tinha um acordo que a gente cumpria, mas o governo até fazia um gesto, esculhambou isso com o Uruguai, escancarou as nossas fronteiras. E naturalmente esse leite em pó entrando em excesso no Brasil, deu-se o sobreabastecimento e chatou para baixo o que está tendo de abate de vacas, né, no Brasil inteiro. Isso daqui a pouco nós vamos criar um pânico. Nós não somos autossuficientes, precisamos de importar leite, mas não pode ser em excesso, porque o leite você tem que ter uma taxa mínima de retorno. Nós que vendemos leite a R$3 ao produtor, chegamos a receber a R$1,50, R$1,20, o cara não fica na atividade. O que ele fez? Matou a vaca. Abateu-se a vaca, vendeu-se a vaca para o frigorífico. Ou seja, então, uma expressão minha, né? O Lula gosta tanto de pobre que está produzindo mais. E além de pobre, os produtores de leite no Brasil, nesse momento, estão virando miseráveis. Porque é o preço que está aí, que está posto aí, sem uma política segura, aí o ministro vai e diz que não, o produto agrícola já baixou para o produtor rural. Como se isso fosse uma coisa boa. Eu volto a dizer, ele quer dar alimento barato para quem consome, às custas de quem produz. Nós não queremos superpreço para a agricultura. Para o agricultor tradicional, histórico da atividade, nós precisamos de preços razoáveis, com a taxa de retorno financeiro igual a qualquer outra atividade. Nós não queremos superpreços. E superpreço, ele acaba atraindo, às vezes, o especulador para o seu negócio. Assim é na soja, assim é no milho, assim é na pecuária, assim é no corte. Né? E essa história que o Lula ofereceu picanha e nem abóbora entregou, porque isso criou um problema muito sério, porque você imagina você estar com o investimento que você faz na pecuária. Né? Então, essa irresponsabilidade do governo, ele está desmontando a cadeia produtiva. Está tendo redução de área plantada, naturalmente isso está repercutindo no número mais real. A ABIMAQ, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, já nos disse que vendeu na feira, principalmente as duas feiras iniciais agora, 20% a menos de máquinas. Isso mostra um negócio. O plano safra do ano passado, claro que foi um plano safra, um fake. Então, fake news é o plano safra. Porque o dinheiro é muito alto. E por que o dinheiro está caro? Só tem uma forma de ter dinheiro barato. É as contas públicas. O governo mostrar essa responsabilidade, reduzir as suas contas públicas, você diminui a pressão da dívida, você ganha uma confiança do mercado e, naturalmente, o dinheiro chega mais barato para o mercado. O governo pegou, do governo Bolsonaro de 22 para 23, com superávit de pouco mais de 50 bilhões de reais, e em 12 meses comeu esses 50 bilhões de superávit e conseguiu contratar mais 150 bilhões de déficit. Pegou aumento das contas públicas, sem nenhuma responsabilidade, aumentando a despesa da nossa conta pública, o governo perdeu liquidez da dívida, naturalmente o dinheiro ficou caro. E aí empresta dinheiro caro para o setor do agro. O que aconteceu? Redução de área plantada, naturalmente, porque isso ficou completamente inviável. O governo trabalha, mas o agro depende só do dinheiro do governo? Não. Nós aprovamos, por exemplo, aqui o FIAGRO. Né, o que é o FIAGRO? Assim como tem os fundos imobiliários, o FIAGRO, modalidade que nós apresentamos na Câmara e foi aprovado e sancionado, é a busca de dinheiro novo no mercado. Esse projeto é do seu partido? Esse projeto, o autor do projeto, o deputado Arnaldo Jardim, do Estado de São Paulo,
né, que é um projeto extraordinário, e o FIAGRO está fazendo muito sucesso no Brasil. O governo já começa a trabalhar, inclusive, para querer taxar o FIAGRO. Ou seja, nós criamos um mecanismo para pegar dinheiro no mercado, com dinheiro barato, para poder investir no agro. O governo já quer ser sócio disso, taxando o FIAGRO. Naturalmente, ele tem uma pressão porque ele está com medo que o setor aí consiga a sua independência, a sua liberdade, que é um sonho de todos nós. Porque com o tamanho da agropecuária brasileira, não tem dinheiro público que dá para poder alimentar essa rede todos os anos. Precisamos de dinheiro novo. Claro, então ficaria o dinheiro público para os programas dos pronafianos, pequenos agricultores, onde tinha que dar um subsídio, e nós íamos buscar dinheiro novo no mercado. Né? E o governo agora já quer taxar, criar um mecanismo para poder ser sócio desse negócio, numa responsabilidade tremenda. O que nós queremos é que o governo fique o dinheiro em caixa, diminua a despesa das contas públicas, possa realmente cortar as despesas, para o mercado ter um planejamento de médio a longo prazo, o dinheiro ficar barato e a gente conseguir operar. Deputado, e a questão das invasões de terra no seu estado? O senhor tem monitorado isso? Olha, isso é outra aberração. Né? Nós estamos falando da questão financeira. Mas a terra ela é um ativo importante do processo produtivo. E no Brasil, o direito de propriedade, para nós, é sagrado. Então, nós temos duas ameaças, não são só invasão de terra. O primeiro é que a gente sabe que o governo Lula, né, e os seus governos associados, eles têm uma dependência clara, política de mobilização desses movimentos, entre eles o MST, a Frente Nacional de Luta. Esse povo, eles militam historicamente ao lado do Lula. Mesmo com a história, o Lula não aprendeu. O Lula, na campanha eleitoral, esteve com esse povo ao seu lado. E, naturalmente, eles chegando ao poder, eles foram lá cobrar a conta deles. Com isso, ele permitiu, o Brasil, naturalmente, nós ficamos expostos, e começou a eclodir aí invasão de terra para todos os lados. E, claro, a gente sabe disso, que não tem nenhum vínculo com produção de alimento. E eles, sabidamente, se apropriaram do termo reforma agrária, que não tem nada a ver com invasão de terra. Reforma agrária é importante, é necessária. Eu sou do estado do Espírito Santo, onde temos a primeira reforma agrária no Brasil. Quando chega lá os imigrantes italianos, a partir de 1880, basicamente, que chega no nosso Espírito Santo, a Igreja Católica, em parceria com o Estado, faz lá, então, a primeira distribuição de terra do Brasil, que foi a recepção para os imigrantes italianos, a partir do município, hoje, município de Castelo, lá na Fazenda do Centro, que é reconhecida como a primeira reforma agrária do Brasil. Terra é para quem é da terra, sabe trabalhar e quer produzir. O que eles querem, na verdade, é viver desses benefícios. Então, essa insegurança de ir para a China levou o STED, líder do Sem Terra, com status de ministro. Pôde sentar lá ao lado dele. O ministro da Agricultura, recentemente, defendeu o MST, disse que era preciso enxergar esse movimento como sem preconceitos. A minha primeira manifestação de posicionamento contra esse ministro foi uma entrevista que ele deu ainda em fevereiro de 23, reconhecendo exatamente isso, dizendo que o MST era um movimento legítimo, era um movimento necessário para poder resolver a questão fundiária no Brasil. Quer dizer, mostrou desconhecimento do tema, desconhecimento do contexto e um alinhamento completamente equivocado. Porque a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque. Você pega dinheiro no banco, compra insumo caro, compra equipamento caro, para você fazer um planejamento a longo prazo. E a gente sabe que o grande objetivo disso, isso tem controvérsias, eles tentam fazer o contraditório, mas se vocês se lembram, eu era muito jovem ainda, da vassoura de bruxa. Quando em 85 foi introduzida, ali foi terrorismo biológico, introduzida a vassoura de bruxa no sul da Bahia, para destruir a plantação de cacau, para tirar o que seria o poderio econômico e a importância política que tinha os produtores de cacau. Então, na verdade, o agro brasileiro tocou sua vida, resolveu sua vida, e eles querem fazer esse mesmo movimento hoje. Essa insegurança jurídica que eles querem promover é para desestabilizar o campo, para tirar o investimento e tirar o que eles chamam dessa... O governo do PT, ele tem muita dificuldade em lidar com esse sucesso do agro.
e saber que o sucesso do agro não vai tocar a nossa vida. Nós queremos condições de segurança jurídica e condições econômicas de fazermos o nosso investimento. Desde a pequena propriedade até o grande agronegócio. Não tem nenhuma diferença. Você pode ir numa pequena propriedade lá no nosso Espírito Santo, um produtor de pimenta, ou de mamão, ou de morango, ou de tomate, ou de café, é um grande negócio do ponto de vista econômico. Se você pegar um hectare de morango hoje, ele é equivalente hoje a investimento a centenas de hectares de soja, por exemplo. Então não tem mais essa coisa da grande e da pequena propriedade. Aí é o papel da tecnologia do que estamos falando. Então tem uma estratégia marxista, que aí tem que vir com uma coisa com a outra, que é o enfrentamento desse poder marxista de esquerda da soberania do Estado está em destruir as cadeias econômicas. Porque com isso você cria um grupo que é dependente das políticas públicas para que possam ficar de joelho para o governo. E nós que defendemos liberdade econômica, defendemos o empreendedorismo, defendemos a competitividade brasileira, nós queremos, na verdade, essa alforria para que possamos tocar no negócio e o governo se concentre naquilo que ele, naturalmente, se propõe a fazer como política pública. Então, essa insegurança jurídica, aí você pega o governo amplamente favorável, o próprio Supremo refém disso, que é acabar com o marco temporal. Isso é rasgar a Constituição, gente. Data e número não tem como questionar. A Constituição é clara. É terra indígena, as ocupadas em outubro de 88, ou aquelas que estavam em litígio que poderia tender para um lado e para o outro. Fora disso, discussão. Hoje já são quase 8% do território brasileiro pertence aos indígenas. Querem passar, 14%. Desculpa a correção. 8% do agro, que é tanto número, né? Então 8% do Brasil hoje é produção agropecuária. 14% é terra indígena. Querem passar de 25% de terra indígena nesse país. Por quê? E aí tem uma pressão também que tem que ser denunciada, tem muito dinheiro internacional alimentado por os nossos concorrentes internacionais, porque o Brasil, nesse mercado, nós somos muito competentes. Se o Brasil tiver segurança jurídica, tecnologia, dinheiro barato para produzir, nós vamos produzir e vamos alimentar o mundo. Nós estamos alimentando 1 bilhão de pessoas, daqui a pouco alimentamos 1,5 bilhão para 2 bilhões de pessoas. E é claro, tem muito dinheiro internacional querendo botar essa trava. E a trava que o mundo quer colocar, como é proibido botar barreiras econômicas, eles vão inventar barreira social e ambiental. É fácil criar um certificado, os acordos internacionais. Nós temos que ter muita calma com isso, que tem muita coisa que parece bonito, vem como uma sereia para nos encantar, mas vai levar a gente para o fundo do mar. Então, porque são essas travas. E aí vem essa trava do indígena, a trava da não independência na produção de fertilizantes, porque para fazer isso nós precisamos de aumentar as nossas jazidas de fertilizantes, e aí é preciso se discutir sim as jazidas que estão na região amazônica. O Brasil tem que compreender. Então, porque se você pega, por exemplo, hoje, 85% dos fertilizantes nossos são fertilizantes importados. Se vocês já tiveram oportunidade. Não vou nem falar em Rússia e Ucrânia, que são fornecedores nossos que estão mais expostos por aí. Mas 100% do fertilizante nosso vindo do Canadá é retirado em regiões indígenas. Deputado. Então, assim, eu posso usar fertilizante do indígena do Canadá e não posso usar o fertilizante indígena brasileiro? O Brasil tem que tomar essa decisão. Vamos só fazer uma guinada aqui para saber o seguinte do senhor. No Espírito Santo, o senhor é o candidato de Jair Bolsonaro para o governo do Estado? Eu tenho sido motivado e incentivado por Jair Bolsonaro. É preciso que os capixabas saibam que eu estou me preparando, sim, para, em 2026, disputar o governo do Estado. Eu acho que isso é importante dizer, porque eu gosto disso porque nós precisamos de acabar com essas candidaturas surpresas. Candidatura surpresa que aparece de última hora, a experiência brasileira ela não é boa disso. Então eu prefiro falar para os capixabas que incentivaram por Jair Bolsonaro, eu estou me preparando para tentar me qualificar para que eu seja em condições de disputar o governo do Estado em 2026. E atualmente o senhor tem feito algumas críticas ali à questão da gestão atual do governo. O senhor tem falado sobre um sinal amarelo que está aí sobre a gestão atual. O que está acontecendo ali no Espírito Santo? Governo ou capixaba? Capixaba, isso é ótima a sua pergunta. O Espírito Santo, naturalmente, principalmente pela questão de royalties de petróleo, tem uma receita chamada extra, que às vezes mascara as contas públicas do nosso Estado.
Nós começamos um ajuste fiscal muito importante, liderado pelo governador Paulo Artung, desde 2003, no início lá. E o Paulo Artung tem uma frase dele, que o partido gosta muito dela, que cuidar das contas é cuidar das pessoas. Só que nesse momento, o governo Casagrande, embora tenha feito um esforço tremendo pela mídia tentar justificar seus números, mostra que nós ligamos o sinal amarelo porque tem muitas despesas correntes líquidas pautadas em receitas extras. Isso mascara as nossas contas públicas. Percebe-se que o buraco é maior do que se pensa. Você imagina que aumentou em 28% a folha de pagamento nos últimos anos. 28% de despesa contratada que nunca mais vai sair do cangote dos capixabas. Ele tem 30 novos concursos pautados para esse ano. Isso é só um outro sinal. Tratei disso com o segmento nessa semana. Me preocupa muito a qualidade das obras públicas. Porque está fazendo muita estrada bacana. Só que você percebe que 4, 5 anos de idade é a vida útil dessas estradas. Quando terminar esse governo, vai deixar um passivo de estrada para ser refeito e para ser recuperado. Ele é monstruoso. E, naturalmente, esses investimentos, o governo que tem gastado muito no varejo e pouca coisa estruturante de qualidade. Então, a conta vai chegar. Então, isso é um alerta para os capixabas. Nós já vivemos no passado esse desequilíbrio das nossas contas públicas. Agora, o governo tenta mascarar isso todo dia, tentando justificar, tentando explicar. Mas eu volto a dizer, um governo que aumentou em 28% a sua folha de pagamento. Governo que, nesse ano, se imagina, na estabilidade econômica nossa, está anunciando 30 novos concursos. Talvez seja para algumas áreas essenciais, sejam necessárias, mas você tem muitas outras ferramentas. Nós denunciamos, ainda no ano passado, a questão da segurança pública no Espírito Santo. De novo, desmascaram o nosso... E nós já denunciamos lá em 2023 que o Comando Vermelho e o crime organizado do Rio de Janeiro tinha ocupado espaço no Espírito Santo. O governo negou, trabalhou contra, mas hoje, nessa terça-feira, operação da Polícia Federal com mais de 150 homens do Espírito Santo para prender os integrantes do Comando Vermelho que estão atuando em terras capixabas. Mostra que o discurso de segurança pública também acabou se perdendo. O Espírito Santo é um estado pequeno, é 0,5% do território nacional. Uma brincadeira nossa, é pequeno, mas não é pedaço. Tem um povo honrado e trabalhador. A indústria nossa, principalmente a indústria ligada ao setor da agricultura, da agroindustrialização e o setor mineral, é uma agricultura, é um setor econômico muito, muito pujante. O setor de rochas naturais do nosso estado realmente é um encantamento, né? 90% do mármore de Brasília são das jazidas lá da terra de Roberto Carlos e Rubem Braga, que é Cachoeira de Itapemirim. E Vitória tem um litoral quase tão bonito quanto o de Maceió. Nós temos 400 quilômetros de costa, não temos nenhuma inveja do restante do Brasil, nós temos um pouquinho de tudo. Temos águas profundas, inclusive temos agora o único porto brasileiro que vai receber os super navios agora, é um porto privado lá no município de Aracruz. Então, e essa junção, a metade do nosso estado é sudene, a outra metade não é. Então, assim, nós temos um campo de oportunidade que, se o governo do estado tiver responsabilidade com a conta pública, eu vou conseguir cuidar das pessoas daquele meu pequeno espaço território. E por ser um espaço fisicamente pequeno, nós temos um grande desafio, que é aumentar a renda do capixaba. Porque eu preciso de ter, sim, um certo controle sobre o ponto de vista social, mas o meu desafio não é botar freio e trava. Eu preciso de melhorar a renda do capixaba, para que ele também possa se emancipar economicamente e possa ter prosperidade nos seus negócios. A indústria do petróleo e gás, para nós, é extremamente importante. Todos os dias o Espírito Santo tem essa abertura. O comércio exterior, para nós, é extremamente é fundamental para a nossa economia. O desafio nosso é o desafio de logística, que é justamente ferrovias, né? O aeroporto não conseguimos resolver, mas só tem 4 anos que temos um aeroporto minimamente decente, por sinal hoje um dos melhores aeroportos do Brasil, privatizado no governo Jair Bolsonaro por nosso Tarcísio. O desafio nosso agora é logística, que realmente o acesso por ferrovia, por estrada ao Espírito Santo ainda é limitado, o que não permite a ampliação da nossa base econômica. E a gente, só para finalizar, ou seja, então a nossa preocupação é não inchar muito a máquina pública para que o Estado possa conseguir também, junto ao setor privado, dar essas respostas que a sociedade precisa, porque com isso vou gerar emprego e renda e vou melhorar a vida do capixaba.
Aproveitando que o senhor falou do ex-ministro, atual governador Tarcísio, eu queria saber qual é a sua perspectiva aí no campo federal para 2026. Caso se confirme a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, quem aparece então para tomar o lugar? Eu acho que o candidato nosso ainda é Jair Bolsonaro. Está muito longe de 26, tem muita coisa para acontecer, nós não estamos ainda nem no meio nós estamos subindo a montanha, vamos imaginar que 26 está do outro lado da montanha, né? Não estamos nem no topo, que seria o final desse ano. Então, honestamente, eu acho que está muito longe para qualquer outra especulação que não seja um esforço jurídico para dar legitimidade a Jair Messias Bolsonaro. E tendo os números que você vê na rua, aceitação popular, né, as entregas que o governo fez mesmo enfrentando uma pandemia, vendo a qualificação dos ministros de Bolsonaro. Ou seja, o Brasil não pode se dar o luxo de dispensar um nome desse para disputar as próximas eleições. Então, eu acho que em algum momento, como eu falei para você, vai ter um freio de arrumação. Gente, Bolsonaro possivelmente deve ser o homem mais investigado na história do planeta. Acho que nunca a pessoa pública teve a vida tão vasculhada e investigada como Bolsonaro. Tem a Polícia Federal, o Ministério Público, os tribunais, o Judiciário, todo mundo em cima desse cidadão, que é ele, pessoa física, e não acharam nada até agora. E uma parte extremamente importante, um governo que, com essa investigação, não acharam corrupção, não acharam desmonte da coisa pública, e estão tentando se pegar em coisas que não ficam de pé, que de vez em quando os próprios ministros do Supremo, né, tem uma luz na consciência e sabe que essa história de golpe é uma narrativa que tenta alimentar todo dia, mas está ficando feio já, porque ela não fica de pé. Então, toda a nossa orientação é trabalhar para, no mundo jurídico, dar a legalidade e deixar Jair Messias Bolsonaro elegível para que ele possa ter condições de disputar as eleições. Os brasileiros decidem o resultado final. Não é uma visão tanto, digamos assim, ingênua ou excessivamente otimista, porque o que está sendo conduzido é para prender o Bolsonaro, quer dizer, não é suficiente torná-lo inelegível para tirá-lo da campanha, da eleição de 2026, mas prendê-lo mesmo fisicamente, digamos assim. Né? Eu acho que não. Acho que isso é factível? Eu acho que não. Quer dizer, o esforço... O que aconteceria no país se isso acontecesse? Não se sabe. Talvez isso não se sabe. Eu digo que tem lágrimas dos olhos e tem lágrimas do coração. Quem está forçando essa barra para prender Bolsonaro, quem está nessa narrativa de prender Bolsonaro, não está percebendo a lágrima do coração das pessoas. Porque a lágrima do olho é fácil. Você enxuga, faz uma maquiagem, pega um lenço e você tapa e você segue a vida. Mas o brasileiro, diz assim, você tem uma mágoa do coração. E não dá para poder medir efetivamente a consequência disso. A narrativa de golpe não fica de pé, porque não vai ter prova nenhuma. Isso não vai. Isso é uma forma muito objetiva. Segundo, não vão conseguir. Então é a forçação de barra. Não vão conseguir. Gente, desculpa. Deveria trocar todo mundo. Depois de 1 ano e meio, você com todo o aparato investigativo, ainda tão pautado em disse-me-disse, em conversa de WhatsApp, em conversa de botequim, em resenha depois de reunião, achando que isso tem substância, estão mexendo com coisa muito séria. É preciso avisar para as pessoas que eles não estão com brincadeira e não estão medindo a lágrima que está no coração das pessoas. E eu falo do empreendedor, do trabalhador normal, do cidadão brasileiro, do eleitor do Bolsonaro, dos mais apaixonados, dos menos apaixonados. E você percebe que tem efetivamente uma turma, vamos chamar assim, que não entra nessa discussão, mas que não gosta de injustiça. Eu desafio hoje alguém dizer que o Bolsonaro não está sendo um homem injustiçado, porque chega a ser covardia. Um dia era joia, depois era a casa, depois praia, depois a viagem. Sim, está ficando feio já. Assim, eu preciso de decidir, porque já está ficando feio. Reunião dos embaixadores, essa é a condenação no TSE, né? Isso é vergonhoso, porque assim, ele está no exercício do cargo do poder dele, outros presidentes já fazem isso. Assim, não tem no mundo jurídico essa condenação. Estão inventando ali uma então, assim, você imagina se nós imaginar que o Bolsonaro então seja condenado por isso, e nós vamos usar isso como jurisprudência. Aí prefeito não pode mais reunir lá com as pessoas do seu município, o governador não pode mais chamar uma coletiva de imprensa, ele não pode se posicionar, porque o que não dá é para ver esse demagogo do Lula falar de democracia.
Ele fala tanto democracia porque ele não tem mais discurso para poder falar. Aí ele senta com o Maduro, defende Fidel Castro, foi amigo do Che Guevara, né? Ele é claramente um defensor do Hamas, apaixonado pelo Putin, e fica falando de democracia. Ô Lula, tipo assim, você quer ele falou que ele tem orgulho de ser comunista, ele canta o hino internacional socialista, e alguém falou, Lula, para, se você quer ser socialista, pode ser, eu vou dizer assim, mas para de falar de democracia, porque está ficando feio, ou seja, não tem argumento, não tem sustentação, e isso não vai ficar de pé. E aí eu acho que, vou voltar lá naquele tema principal, né? Eu tenho percebido, voto sim, mesmo com algumas exceções, mas os juízes de primeira instância, eu estou imaginando aqui as escolas de direito, né? Fazendo o que com os livros do Alexandre de Moraes? Estão fazendo o que com os livros do Barroso? Porque não combina. Então, assim, você percebe esse semanado. Diante disso, eu volto a dizer, a sua pergunta, às vezes, ela é muito pertinente. Eu estou muito confiante que essa lágrima no coração dos brasileiros, eu não sei o que vai acontecer. Agora, eu acredito ainda que nós teremos, o Brasil vai dar a oportunidade para que o Jair Bolsonaro dispute as eleições. Porque não vão conseguir provar nada. Olha o que eu vou falar aqui. Não vão conseguir provar nada de envolvimento do Bolsonaro. Gente, eu era vice-líder na Câmara. Não foi chamado para dar um golpe. Eu participei de muitas reuniões, não de todas, de muitas reuniões do governo. Eu era um deputado que recebia orientação do governo, como votar, como não votar, como se manifestar. Conheço Jair Bolsonaro, eu fiz dezenas de viagens com esse cara para o Brasil afora. Participei com algumas pessoas. Tem uma forçação de barra, tá claro. Os juízes estão caçando de novo pelo em ovo para poder justificar a prisão de Bolsonaro. Eu digo assim, deveriam ter mais calma com isso. Isso é uma coisa muito séria, que não é simplesmente você gostar ou não gostar. Não é uma partida de futebol que você expulsa um jogador e dá uma suspensão para ele e ele volta depois. Isso é muito mais sério, porque o Bolsonaro, pelo seu governo, conquistou os brasileiros. Que a conquista de Bolsonaro não foi pautada em cima, se pegar o histórico dele. Até então, o cidadão comum, né? Bolsonaro é um homem comum, e mesmo que estava no parlamento, tinha posições muito claras e objetivas, mas ao chegar à presidência da República, ele conquistou essa aceitação de Bolsonaro. Eu fui na Paulista, eu tenho andado com o Bolsonaro o Brasil afora, eu fui com ele o ano passado em Ribeirão Preto. Na Paulista deu 1.800.000, no Rio Grande do Sul deu 200.000 pessoas, 200.000 pessoas foram lá na Feira do Nome para ver Bolsonaro. Então esse cara construiu uma coisa com entrega do seu governo. É uma entrega do seu governo de confiança, porque o que ele disse, e volta a dizer, Bolsonaro sai do governo, deixa para o Brasil o Tarcísio, deixa Paulo Guedes, deixa Tereza, deixa Rogério Marinho, e aí uma gama de tantos nomes, e parece que o judiciário não está querendo considerar tudo isso. Então, é preciso ter calma e cautela e bom senso. Eu espero que daqui a pouco alguns ministros do próprio Supremo vão fazer esse feito de arrumação. Eu preciso de ceder um pouco e perceber, porque a aposta deles, o Lula foi, eu digo que o Lula é o Paulo Rossi da política brasileira. O Paulo Rossi foi solto para disputar a Copa do Mundo. O Lula foi solto para disputar a eleição. Eles olharam para o cenário, precisavam de alguém para cumprir esse papel, e o Lula está cumprindo esse papel. Só cumprindo esse papel. O Lula não se qualificou para isso. Então, tiveram sucesso, ganharam a Copa do Mundo, mas não ganharam mais nada depois também. A Itália daquela época. O Lula tem feito isso. E o Lula hoje ficou um peso, é um peso vivo, né? Ele é um peso morto, ele é um peso vivo para todo mundo que... Você imagina quem defendeu o Lula, quem bancou o Lula, quem financiou o Lula. Quer dizer, o peso na consciência. Era melhor um Bolsonaro pela sua sinceridade, pela sua forma objetiva de ser. Claro, o governo ele é muito grande, né? A pandemia que nós passamos na pandemia, todos nós tivemos dúvidas. E tem dúvidas que não tem resposta até hoje, mas naturalmente esse enfrentamento. E olha, esse cara, porque ele, um homem completamente desprendido de qualquer vaidade. Deputado, mas ele empoderava as pessoas, empoderou as pessoas. Vocês estão falando com alguém que era vice-líder dele no Congresso, no momento mais difícil do Brasil, que era da pandemia. E a fala do Bolsonaro é a seguinte: faz o que tem que ser feito, faz o que tem que fazer, reúne com os ministros e toma isso.
e toma decisão, orientação das nossas PEC, orientação das voz emergenciais, da PEC 186, dos marcos que foram feitos. Então, isso faz diferença, esse legado. Então, o que Bolsonaro conquistou foi pelas suas entregas do seu governo. E, naturalmente, isso vai custar muito caro se alguém, por uma decisão de uma caneta, querer tirar o cara de combate. Eu volto a dizer, lágrimas no coração. Aí eu não vou, porque a gente não consegue perceber até que ponto essa lágrima ela vai de que forma que ela vai se apresentar. Uhum. Deputado, eu vou te chamar de Evaí, que eu sei que você não é muito chegado assim a formalidades, mas quem te vê bolsonarista brigão assim, declarado bolsonarista, não imagina, e hoje deputado, não imagina do seu passado em Roma, trabalhando ao lado do Papa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aqui e também sobre sua passagem auxiliando ali o renomado fotógrafo Sebastião Salgado, porque as pessoas realmente olham para o senhor, cafeicultor, hoje briga, deputado, né? E realmente não imaginam essa curiosidade. Ainda faz fotografia? Não, a história é boa. Mas eu sou técnico agrícola de formação, os meus pais são cafeicultores, sou técnico agrícola de formação, e dentro do curso técnico agrícola eu me especializei em classificação e degustação de café. Então, profissionalmente, há 30 anos sou provador de café. Uma profissão até relativamente, para mim, muito prazerosa, imagino para quem gosta de café também, mas eu faço isso do ponto de vista profissional. E isso me deu duas oportunidades. Eu fui convidado, então, na época, pelo senhor Ernesto Willi, que foi o fundador da Illy Café, uma das mais renomadas marcas de café do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer o blend por alguns anos do café do Papa. Então, o café que se vende no Vaticano, como eu fazia os blends, ajudava nos embarques do café da Illy para o Brasil, eu fazia os blends do café do Vaticano, que era oferecido pelo Papa. Ganhou notoriedade relativamente alta quando, da troca, então, do Ratzinger para o Francisco, eu estava no Vaticano e, naturalmente, eu tive a oportunidade ali, numa grande cadeia de televisão, da opinião do Papa, né? E dizendo pela minha vivência, pela minha experiência, mas aí tem Então... Te perguntaram o que sobre o Papa? Não, na verdade, eles me perguntaram quem seria o novo Papa. Aí o senhor já sabia. Não, eu não sabia, mas eu tinha uma desconfiança, até porque a gente acaba tendo uma proximidade, igual Brasília, né? A gente desconfia das coisas. Daí eu disse, não, olha, realmente vai ser um papo que vai valorizar a ciência, a tecnologia, a inovação, um papo que vai falar com a juventude, porque tudo indicava que ia para o Francisco. Porque o Francisco só não foi papa quando o Ratzinger foi papa, o Bento, porque não teve acordo na época, se for público, porque a eleição do papa, o papa é um chefe de Estado. E tinha uma discussão muito grande de quem ia ficar com o banco do Vaticano, né? Que qual congregação ou qual país ia ficar. E os americanos são o maior colégio eleitoral do Vaticano. E eles queriam ficar, assim, não vamos votar não ser para o Papa, mas nós queremos a presença do banco. Não teve esse acordo com o Francisco, não teve acordo. E aí o Ratzinger, que era o secretário-geral, tem um livro, se vocês já leram, que o homem que não queria ser Papa. O Francisco não queria ser Papa. Então o Ratzinger virou o Papa Bento. E tipo assim, eu assumo até vocês chegarem no consenso. Quando vocês chegarem no consenso, eu peço licença e assim foi feito. Então, quando da saída do Papa Bento, já tinha um entendimento, de certa forma, que o Francisco já tinha votos, vamos dizer assim, suficiente para poder ser Papa. Aí eu acabei na rede nacional, emitindo a minha opinião, e minha opinião acabou sendo a que prevaleceu, então foi muito legal. Mas eu não tinha... Deveria ter apostado na loteria. Porque se falava na época do Papa brasileiro, depois do Papa africano, depois no outro Papa lá. E eu tinha um grande amigo. E Sebastião Salgado? E eu tinha um grande amigo que era o diretor da Rádio Vaticano, que era muito amigo do Francisco. Então, de certa forma, essas coisas acabam. O Sebastião Salgado foi uma história fantástica. Eu sou técnico agrícola, e a Illy Café, de novo, fez parte da minha vida. Ela contratou, eu vou contar a história assim, rapidinho, mas do começo. Ela contratou um fotógrafo, me ligaram, a Illy Café contratou um fotógrafo para fazer umas fotografias de café em 5 países do mundo, só que ele não entende de café. E nós te indicamos para que no Brasil você fosse o cara a auxiliá-lo, a levar nos locais, ele vai te contar mais ou menos a história, e você vai levar naturalmente esse cara nas regiões cafeeiras, para que ele possa fazer as suas fotografias.
Perfeitamente. Isso para mim Você foi todo muito inocente, simples. né? Todo inocente. Um dia chega lá, aquele cara lá no meu escritório, lá na cidade onde eu moro hoje, minha família, Venda Nova do Imigrante, lá nas montanhas do Espírito Santo. Chega esse tal desse fotógrafo, umas máquinas, eu não entendo nada de máquina fotográfica, né? Uma máquina, agora eu sei lá, uma máquina Leica, mas a princípio eu falei, mas uma máquina normal, né? E dizendo que ele era o Sebastião Salgado, eu não tinha a mínima ideia de quem era. E perfeitamente falei, mas agora só me conta Era aí. mais um retratista. Não, mas você é verdade. Eu tratei como retratista. E ele foi me mostrar o livro dele, tudo em preto e branco. Eu falei pra ele, mas o senhor vai tirar foto de café em preto e branco, em preto e branco, o senhor tem certeza? Aí, enfim, mas foi isso mesmo. E eu não tinha a mínima noção de quem era Sebastião Salgado, e começou a mostrar o que ele queria, e foi muito legal. Assim. Aí começou a mostrar o que ele queria. E eu só fui saber, depois da primeira semana, foram 45 dias, né, um prazo razoável, e quando eu voltei, daí uma semana que eu voltei para minha secretária, que eu falei para ela que eu estava trabalhando com um fotógrafo chamado Sebastião Salgado, e ela desmaiou, porque ela era jornalista, tinha feito na faculdade, e a tese dela era sobre o Sebastião Salgado, e o cara estava dentro do nosso escritório lá, aí ela foi me contar quem era o Sebastião Salgado. Querendo fazer fotografia preto e branco. E eu falei, aí eu tenho uma história bonita com ele, e foi muito aí, naturalmente, mas aí o meu conceito com ele já estava formado e foi muito legal, né? Porque eu fui trabalhar completamente despretensioso e foi bacana porque das 40 fotografias que virou a exposição, era o princípio por Sebastião Salgado, de café, das 40 fotografias, 25 fotografias que eu levei no cenário. Então, foi bem bacana isso, porque, assim, olha, eu acho que aqui tem uma mula que puxa café assim, aqui tem uma imagem bacana, e aí ele me contou um negócio de luz, aí ele me deu uns cursos dessa fotografia dele, para que eu, ignorante que era, pudesse ler com os olhos do artista a fotografia dele, para ele mostrar o que ele queria, aí mostrou a luz, mostrou os traços, mostrou os cortes, me deu umas dicasinhas do que ele queria, para que eu pudesse, então, levá-lo em ambientes que ele tivesse aquela condição de luz, de corte, reflexo, brilho. Chegou a fazer um pedido de foto para ele? Chegou a fazer um pedido de foto? Não, eu tenho algumas fotos que ele fez para mim. E foi muito bacana que das 40 fotografias que viraram a coleção, 25 foi eu que acabei levando ele em cenários, enfim, por conhecer a cultura brasileira. E aí foi uma história bacana, e naturalmente nesse mesmo período, eu fui o primeiro técnico agrícola. O Sebastião tem um projeto maravilhoso que é o Instituto Terra, que é uma fazenda que ele comprou, a fazenda dos avós dele, chama Fazenda Bulcão, lá no município de Aimorés, que é lá no leste de Minas, bem divisa com o Espírito Santo, às margens do Rio Doce. Ele comprou essa fazenda que era do pai dele, agora até ampliou, e ele fez um reflorestamento, isso já tem lá mais de 30 anos, oportunidade de plantar lá o primeiro jequitibá. E hoje ele fez uma floresta de novo, né, que era deserto praticamente. Hoje tem uma floresta consolidada, um projeto, um dos mais lindos que eu já conheço, que é esse projeto feito por ele, né, com os parceiros que ele tem no mundo todo, que é o projeto do Instituto Terra lá no município de Aimorés, que é no sonho dele a recuperação da bacia do Rio Doce. Então, essa foi a minha história com o papo com o Sebastião Salgado, que na verdade eu sou técnico agrícola, provador de café, mas tudo isso acabou me levando para a política, e naturalmente eu acho que tenho tentado. Cheguei em Brasília em 2015, caí na boca do impeachment, imagina que eu fui titular da comissão de impeachment, e eu sempre digo, eu nunca tinha pegado a Constituição na mão, né, e foi uma experiência muito dura para mim, assim, de aprendizado, de estudo, de ensinamento. Intensivão. Um intensivão. Depois, aí tive uma boa reeleição. Na segunda reeleição, aí o Bolsonaro me chama para ser o seu vice-líder na Câmara. Eu, um deputado de baixo clero, naturalmente, eu sabia das minhas limitações, mas me deu muito para trabalhar. E veio a pandemia. Eu tenho 100% de Brasília, presença em Brasília na pandemia, no governo Bolsonaro, acompanhei todos os processos, muito próximo de todos os ministros, participei ativamente Tadinha da Poliana. E isso me consolidou muito, para que eu, nesse governo, já chegasse com muita clareza. Isso me deu maturidade para saber o que eu quero em Brasília. E o que eu quero para Brasília, na verdade, hoje eu sou um vice-líder da oposição, por opção, abri mão de diversos cargos na Câmara e até do meu partido. Respeito o meu partido, que às vezes tem uma base de alimentos com o governo Lula, mas eu declaradamente sou um deputado de oposição, e eu tenho certeza que o bom para o Brasil é trocar esse governo. Não posso fazer nenhum tipo de concessão para esse governo prosperar, porque eu sei que o mal também parece bonito às vezes, né? Essa sereia aí não vai me levar para o fundo do mar.
falo com muita convicção, o bom para o Brasil é trocar esse governo. Fazer concessão para esse governo prosperar é conviver com a doença. Se eu posso fazer uma cirurgia para trocar, eu vou fazer para trocar. Isso tenho certeza que eu não vou me arrepender disso no futuro, quando eu olhar para o passado e ver a minha vida parlamentar aqui nessa casa. Maravilha, deputado. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença.